A paz, meus amados, estamos aqui no projeto estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre na companhia, claro, na parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo, toda semana, amém? Lembrando a você, nem precisava lembrar, aquele like, joinha, tá? Sininho das notificações e compartilhar aí com o seu círculo de amizade. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel 22 é um cântico de louvor que Davi ele vai apresentar ao Senhor. O interessante desse cântico é que ele tem assim uma aparência, né, muito parecido mesmo com o Salmo 18, tá? Com pequenas variações, mas se você pegar o cântico de 2 Samuel 22 e comparar com o Salmo 18, você vai ver que assim são muito parecidos, muito parecidos. E começando no versículo 1, diz assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse cântico é um cântico de gratidão que Davi está apresentando ao Senhor por todos os livramentos que ele teve ao longo de muitos anos, tanto dos seus inimigos, quanto principalmente das mãos de Saul, quando ele sozinho e depois acompanhado de homens e famílias que procuraram ele lá na caverna do Adulão, e aí ele passou a ter responsabilidade sobre essas famílias e começou a ter maior dificuldade para fugir das mãos de Saul, porque agora não era só ele defendendo a si mesmo, mas tendo que defender centenas de famílias, de pessoas, e todas as vezes Deus deu a ele livramento e ele está apresentando esse cântico ao Senhor. E ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, Deus é o meu rochedo, nele eu confiarei, ele é o meu escudo, é a força da minha salvação, ele é o meu alto retiro, ele é o meu refúgio. Ó meu Salvador, que me livrou da violência e que me salva, o Senhor é digno de louvor, invocarei, né, ao Senhor, e dos meus inimigos eu ficarei livre. Porque eles me cercaram com ondas de morte, com torrente de homens ímpios, me assombraram. Veja que Davi ele reconhece que em alguns momentos ele ficou assombrado. Ele chega a dizer no versículo 6, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. E é verdade, se você for acompanhar a vida de Davi, por diversas vezes Davi esteve à beira da morte, mas de todas as vezes o Senhor o livrou. Amém? E ele continua glorificando o Senhor. No versículo 7 tem uma curiosidade. Ele diz assim: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Aí ele vai dizer assim: do seu templo ouviu ele a minha voz. Mas que templo? Não existia templo na época de Davi, e nem no céu tem templo nenhum, porque João diz que, né, lá em Apocalipse, que ele viu a Nova Jerusalém, ele viu a praça, né, de Jerusalém, ele viu os muros, ele observou, e ele observou que não havia templo. Então, que templo é esse? Né? Então, esse templo, ele, na verdade, não é o templo que nós conhecemos hoje, uma estrutura, certo? Física. Davi está dizendo que do santuário de Deus, da morada de Deus, da habitação de Deus, amém? Ou podemos até que entender que do tabernáculo, né? Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, eu quero crer aqui que Davi está falando do trono da morada de Deus. Está falando dos céus, ok? E ele vai dizer o seguinte: Deus ouviu as minhas orações, elas chegaram aos seus ouvidos, e por conta disso,
ele fez a terra tremer. A oração, ela quando chega aos ouvidos do Pai, é assim mesmo, irmão. Fez a terra tremer, os fundamentos do céu se moveram. Claro que no cântico, nós precisamos entender, bem como nos salmos, há aqui uma poesia, né? Nós temos aqui palavras poéticas, tá? Que estão assim encorpando todas as expressões de louvor, de adoração que Davi está apresentando ao Senhor. Amém? Mas, do ponto de vista espiritual, foi isso mesmo que Deus fez. Deus moveu mesmo. Deus moveu e destruiu os inimigos de Davi, dando a ele vitória nas batalhas. Um menino de 17 anos derrubando um gigante. Ô, irmãos, isso aí é Deus movendo, de fato, os céus em favor de Davi. E ele vai dizendo, subiu fumaça das suas narinas, das narinas de Deus, né? Da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. Aí ele está lembrando, sabe o quê? Lá no versículo 14 também ele vai falar isso. Trovejou dos céus o Senhor, Altíssimo fez sua voz. Aqui Davi ele está fazendo uma comparação com aquelas manifestações de Deus lá no Monte Sinai, na época de Moisés. Muito similar à maneira como Deus se manifestou a Moisés e ao povo de Israel, né? Porque foi exatamente assim. Se você ler Êxodo capítulo 19, versículos de 16 a 20, você vai observar que foi assim que Deus se manifestou, com trovões, com fogo, brasas de fogo, né, acendendo, né, nuvens negras ali, tomando o Monte Horebe, o Monte Sinai, tá? E Davi parece pegar essa imagem, né, esse cenário e adequar ao seu louvor, ao seu cântico, né, como que esse mesmo Deus que se apresentou outrora a Moisés e ao seu povo Israel na travessia do deserto é o mesmo Deus que agora o livrou da mão dos seus inimigos e que nós podemos agora, irmãos, em pleno século XXI, no ano de 2025, afirmar que é o mesmo Deus que nós servimos, que eu e você que está me ouvindo, servimos. Em que ele mudou? Se um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, ele é imutável no seu caráter, na sua natureza. É o mesmo Deus que trovejou no Sinai, lá nos tempos de Moisés, e que Davi agora, anos depois, está trazendo ao seu cântico. É o mesmo que vai trovejar quando você orar e levantar o seu clamor com toda a verdade, com toda a sinceridade diante do Senhor. Disparou flecha, dissipou raios. Então Davi está aqui apresentando esse cântico ao Senhor. Ele faz também uma outra comparação interessante no versículo 16, ele diz assim, e apareceram as profundezas do mar. Ó, se apareceram as profundezas do mar, porque o mar está seco, né? E os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. O que é isso? Soprou e as profundezas do mar apareceu. O que isso te lembra? A abertura do mar vermelho. Então, Davi está trazendo no versículo 16 a lembrança, né, do que Deus operou lá em Êxodo 14, quando o Senhor deu livramento ao povo de Israel, né, abrindo o mar vermelho. Olha como é bom conhecer a palavra de Deus, né, irmãos? Quando você conhece a palavra de Deus e você vai apresentar ao Senhor um cântico, um salmo, uma oração, uma adoração, o que você faz? Você traz à memória a palavra que você conhece, que está no seu coração, e você apresenta ao Senhor essas palavras de Deus, as palavras que estão aqui registradas. Por isso que é importante você ler a Bíblia, irmão. Leia Salmos. Se você ler bastante Salmos, Provérbios, né? Você, olha, não vai lhe faltar palavras de adoração e louvor para apresentar
ao Senhor. Amém? E ele vai continuar dizendo, versículo 18, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que tinham ódio de mim. E aí ele vai reconhecer uma coisa, ele vai dizer assim, porque eram mais fortes do que eu. Ah, irmão, esse cântico, ele tem também um reconhecimento de humildade. Eu não venci porque eu era forte, eu não venci porque eu era mais hábil, eu não venci porque eu era isso, eu era aquilo, não. Eles eram mais fortes do que eu os venci porque o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor dos céus se manifestou. Amém, irmão? Isso é coisa maravilhosa. Continuando, ele vai dizer assim, no versículo 21, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aí, algumas pessoas vão falar assim, como assim? Aí ele vai dizer assim, recompensou-me conforme a minha justiça e conforme a pureza das minhas mãos. Opa, espera aí. Davi sendo moralista, dizendo que foi justo e puro? Como se ele cometeu um adultério com Batseba, depois ele mandou matar Urias pelas mãos de Joabe, colocando-o lá na frente da batalha para morrer. Como que ele pode dizer que o Senhor o recompensou pela sua justiça e pela pureza das suas mãos? Não tem uma contradição aqui? Davi não está sendo hipócrita aqui no versículo 21? Não, irmãos. Não, Davi não está sendo hipócrita, eu vou provar isso a você, que ele não está sendo hipócrita. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, aí eu preciso ler esse texto, né? Porque, olha só, aqui nós vamos perceber, em 2 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 13, Davi dizendo o seguinte, então disse Davi a Natã, quando o profeta Natã foi repreender, em nome de Deus, a Davi, ele vai dizer assim, também, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu, irmãos, genuinamente. Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, e não morrerás. Quer dizer, o Senhor te perdoou. Amém? Então Davi está dizendo que o Senhor o guardou na sua justiça, na sua pureza, porque ele tomou posse do perdão de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós vamos ver, por exemplo, também no Salmo 38, e aí, irmãos, me perdoe, mas eu vou precisar ler. Eu vou precisar ler esse Salmo 38, do versículo 1 ao versículo 10, tá? A gente vai precisar ler, porque aqui tem umas declarações que Davi vai fazer que eu vou te dizer, poucos crentes nos dias de hoje teriam coragem de fazer, porque ele vai se rasgar, que é um rei, tá? Vamos lembrar isso, que Davi era rei, não era uma pessoa comum, tá? Mas ele era um rei, e esse rei está dizendo o seguinte, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa na minha carne, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. A mão de Deus pesou em Davi. Nem a paz dos meus ossos por causa do meu pecado. Ele está declarando isso publicamente. Ele está escrevendo e declarando no Salmo 38. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas, minhas doenças cheiram mal, estou como um homem podre, e estão corruptas por causa da minha loucura. Ele reconhece que ele foi um louco fazendo o que fez. Eu estou encurvado, estou muito abatido, eu ando lamentando o dia inteiro, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã, saudável na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado,
Eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração está angustiado, desassossegado. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto, o meu coração dá voltas à minha cabeça, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Entendeu? Tem hora que me falta luz aos olhos, parece que eu vou morrer. Está dando para você entender? Que quando Davi fala aqui no seu cântico, né, que Deus, ele o recompensou na sua justiça e na sua pureza, é porque antes ele passou por todo esse processo de dor, de arrependimento, que arrependimento sem dor não é arrependimento. Entenda isso. Arrependimento sem dor não é arrependimento. E aqui a gente viu as expressões desse homem e o que ele sentiu pelo que ele fez. Amém, amados? Glória a Deus. Então, não há hipocrisia alguma quando Davi diz que Deus o recompensou na sua justiça e na sua pureza, porque uma vez confessado o pecado, o arrependimento com dor, o Senhor remove. E se o Senhor removeu através do perdão, por que você vai ficar vivendo, carregando pesos que o Senhor já removeu ou arrastando correntes das quais o Senhor já te libertou? Por quê? Toma posse do perdão, meu irmão. Amém? Versículo 22. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Aleluia. Então, é isso que aconteceu. Há quem diga que esse cântico ele foi escrito antes do adultério. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o cântico foi escrito depois, com Davi restaurado e perdoado. Mas tem pessoas que dizem que o cântico foi escrito antes, né? Por isso que ele vai se arvorar do direito de dizer, né, que era justo e puro. Não acredito nisso, não. Tá? Embora a gente saiba que a Bíblia hebraica ela não está organizada de forma cronológica como a nossa, tá? Então, os livros, por exemplo, foram escritos lá no passado, inicialmente eles foram escritos em papiros, desde 2004 antes de Cristo. Eles eram escritos em papiros, que é uma planta comum, dá lá no rio Nilo, no Egito. Eu tive a oportunidade de visitar o Egito 2 vezes, naveguei no rio Nilo, que é uma coisa extraordinária, inesquecível. E essas plantinhas estão lá, as mesmas plantinhas onde Miriam escondeu o cestinho de Moisés, né? Ali, essas plantinhas aí, eles pegam e fazem. Inclusive, eu pude visitar uma loja, né? uma fábrica de papiros, e até comprei um pedacinho de papiro, que é caro, tá? Não é barato, não. Mas eu comprei um pedacinho de papiro, trouxe, está lá guardado na minha casa, tudo bem? E ali era escrito os manuscritos da palavra de Deus nos papiros. Depois passou a ser escrito em pergaminhos. O que são pergaminhos? Pergaminhos são peles de animais, ovelhas, cabritos, tá? Que duram mais do que os papiros. Tá? E até ser substituído pelo papel no ano 105, mais ou menos, depois de Cristo, pelos chineses, tá? que produziram o papel a partir de fibras de bambu, né? E daí o nome, né, vem do latim papyrus, papel. Então a palavra papel vem da sua raiz de papiros, tá? Que é dessa plantinha lá do rio Nilo, tudo bem? Então, durante todo esse tempo em que a Bíblia foi sendo reproduzida, ela era em rolos, ela não é assim, um livro como o nosso. Ela era em rolo, principalmente depois que ela passou a ser em pergaminhos. E os livros, irmãos, por exemplo, 1ª e 2ª Samuel não existia, era só Samuel. 1ª e 2ª Crônicas era um livro só, era só crônicas, entendeu? Então, na Bíblia hebraica, o último livro do Velho Testamento, por exemplo, ou Antiga Aliança, eu prefiro chamar de Antiga Aliança do que Velho Testamento, primeiro é Crônicas, o último livro, não é
Não é Malaquias, entendeu? Não, é Crônicas, o último livro da Velha Aliança da Bíblia Hebraica. Então, não há cronologia, é isso que eu quero dizer, na Bíblia. Mas não quer dizer que esse cântico de Davi tenha sido escrito antes do pecado cometido com Batseba. Eu, particularmente, depois de me debruçar nesse estudo, eu entendo que foi escrito depois e que ele tomou posse, sim, do perdão do Senhor depois de ter se derramado em dores de arrependimento sincero e verdadeiro perante o Senhor. Bom, vamos caminhar, né? Ele vai dizer assim: porque todos os seus juízos estavam diante de mim, versículo 23, seus estatutos não me desviei, fui sincero diante dele. Davi é outro, né? Depois que ele se arrepende. Não tem mais aquela autoridade, tá? A verdade é porque o seu pecado tornou-se público, o Joabe foi um dos seus generais que se apossou muito, levou muita vantagem sobre os pecados de Davi, mas ele é um homem que se arrependeu de verdade. Versículo 25, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos, tá? E ele vai dizer o seguinte, quando ele diz o seguinte, retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos, Davi não está falando aqui, irmãos, em perfeição, com ausência de pecados. Não. A palavra puro aqui é usado para designar idoneidade, entendeu? Uma pessoa que é idônea. Porque nem o Adão foi feito perfeito. O Adão foi feito sem pecado. Tem gente que confunde. Adão foi feito perfeito. Perfeito não, sem pecado. Se ele fosse perfeito, ele não tinha pecado. Entendeu? Então ele foi feito sem pecado, perfeito não. Então, quando Davi diz que ele foi, Deus retribuiu a ele conforme a sua justiça, conforme a sua pureza, essa pureza não é perfeição, é idoneidade, é integridade. Então Davi, ele era um homem chamado segundo o coração de Deus por conta da sua integridade. Então ele pecou, mas quando confrontado do seu pecado, ele se arrependia. E quando ele se arrependia, era de verdade. Ele não brincava com arrependimento. Entendeu, irmãos? Essa é a diferença na integridade, na personalidade, no caráter de Davi. Tá? E ele depois vai dizer, com benigno te mostra benigno, com homem íntegro te mostras íntegro, sem perfeito, com puro te mostras puro, com perverso te mostras rígido. Ele vai falando sobre a natureza e caráter de Deus, né? E o povo aflito o Senhor o livras, mas com o altivo tu abaterás o altivo, porque tu, Senhor, é a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas, contigo eu passo pelo meio de um esquadrão. É verdade, irmão. A gente com o Senhor, a gente atravessa um esquadrão contra nós. Com meu Deus eu salto um muro. É um cântico, né, irmãos? Mas é um cântico que ressalta aqui aquele que verdadeiramente anda com Deus. Eu quero pular para o versículo 34, que diz assim, faz ele os meus pés como os da corça. A corça é um animal de deserto. E ele faz essa comparação, essa analogia, porque a corça ela é ágil e ela tem uma habilidade de farejar água no deserto. Cara, Davi ele se tornou um expert de deserto, entendeu? Justamente porque ele passou muitos anos fugindo de Saul, então ele tinha que ficar correndo nos desertos da Judéia para lá, para cá, nas cavernas, para não morrer. Então, ele nesse cântico, ele faz essa comparação aqui, né, que além de ser muito ágil, né, e essa agilidade, olha só como é que Deus faz. Deus usou o deserto para adestrar, para forjar Davi para a batalha, né? E enquanto ele fugia de Saul, ele também estava sendo forjado. E enquanto forjado, ele estava aprendendo, né, a viver no deserto. Enquanto ele aprendia a viver no deserto, ele aprendia a sobreviver. Enquanto isso, ele estava sendo treinado a liderar um exército. E por conta disso, ele venceu muitas batalhas até, entre aspas, impossíveis, como a tomada da cidade de Jebus, que depois ele transformou em Jerusalém, que era uma cidade totalmente murada,
que não tinha a menor condição de ser tomada, a não ser por um canal, que eu estive lá e conheci, vi esse canal, um canal que vivia cheio d'água, um canal extenso, quase que impossível de ser transponível, porque o exército de Davi tinha que entrar ali a nado, um canal curto, você não tinha como dar braçadas, tinha que ir de cachorrinho, né? Com armamento, talvez com pouquíssima oportunidade de respirar, né? Um espaço mínimo de respiração, né? E tudo escuro, ok? E Davi conseguiu, com seu exército, passar por esse canal, adentrar a cidade de Jebus e tomar a cidade. Então, tudo isso é o quê? Um exército adestrado, um exército treinado, capacitado no deserto. Por que tem muitos irmãos que não conquistam nada? Porque não querem deserto. Quando entram no deserto, é só para reclamar, murmurar, choramingar, irmãos mimizentos que não aguentam um desertinho. Ah, Senhor, me livra do deserto. Que livra do deserto o quê, irmão? Se for o Espírito Santo que te levou ao deserto, você precisa refletir o que você pode aprender no deserto, irmão. Deus está querendo que você cresça no deserto. Deus quer te amadurecer no deserto. Deus quer forjar você no deserto. Deus quer tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais madura espiritualmente, para que você vença grandes batalhas. Foi isso que aconteceu com Davi. Amém? Versículo 35, ele instruiu as minhas mãos para a peleja. Por causa de quê? Por causa dos desertos. Ele aprendeu a ser ágil, hábil, para encontrar fontes de água em deserto, tem que ser hábil, como a corça. Amém? Então, dê glórias quando o Espírito Santo te levar ao deserto, o Espírito Santo, tá bom? E aí ele vai compartilhando, entregando como uma oferta esse cântico ao Senhor. Glória a Deus. Para encerrar, ele vai do 44 ao 51, esse cântico, eu não sei se ele faz isso conscientemente, acredito até que não, mas ele faz esse cântico, ele é tão espiritual, é um cântico tão sincero e verdadeiro, que ele começa a se transformar na boca de Davi como um cântico profético messiânico. Ele começa a falar coisas que já não tem mais a ver com ele, tem a ver com Cristo. Ele vai dizer assim: também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá, os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz e me obedeceram, os filhos de estranhos desfaleceram e cingindo-se saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor e bendito seja o seu rochedo, exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, aí agora vem, olha só, veja se não há aqui uma palavra profética messiânica. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome, e ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, palavra ungido quer dizer Messias, com Davi e com a sua descendência para sempre. Aí está a palavra profética messiânica. Por isso que Jesus é dito como filho de Davi. Amém? E assim nós encerramos o 2 Samuel 22. Espero que você tenha sido edificado. Não esquece do like. Amém? Beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Paz.